Boa noite a todos. Retomamos o nosso estudo sobre a fundamentação bíblica dos qualificativos que se encontram nas muitas manifestações de devoção popular na Igreja Católica. Eu disse algumas, e de fato não podemos esgotar todas, porque 2000 anos de devoção a Nossa Senhora é impossível que a gente esgote, que a gente encontre tantas litânias, tantos elogios, tantos louvores, tantos qualificativos atribuídos à Santíssima Mãe de Deus. Mas nós escolhemos algumas devoções, as mais conhecidas aqui no Brasil, pelo menos. A ladainha de Nossa Senhora, que ainda não tratamos, a Salve Rainha, que estamos a abordar, depois outras orações, para que nós percebamos bem, vejamos bem na fonte primeira da nossa fé, que é a Palavra de Deus, que todas as formas, todas as modalidades que nós dirigimos à Santíssima Mãe de Deus para venerá-la, para louvá-la, para pedir-lhe preces, nossa proteção, nosso amparo, enfim, todas elas têm fundamentação bíblica. No encontro passado, nós terminamos falando da fundamentação bíblica da expressão vida doçura. Não falamos de doçura, vamos falar agora, mas falamos de vida. A fundamentação para chamarmos Nossa Senhora de minha vida ou nossa vida. Não vou repetir, remeto todos vocês ao vídeo anterior que se encontra no nosso site, no YouTube, Dom José Francisco Força de Deus, por Dom José Francisco. Todos os nossos vídeos do curso bíblico estão lá. Não esqueçam de se inscrever, pois é muito importante para nós, é uma forma também de divulgação desse trabalho modesto para proclamar a Santa Palavra de Deus. Então retomamos aquela parte da Salve Rainha que diz: vida, doçura, esperança, nossa salve. Já falamos da vida. Agora vamos falar da doçura. Há um único texto no Novo Testamento, que é uma citação do profeta, em que nosso Senhor Jesus Cristo é chamado de nossa doçura. Jesus é nossa doçura. Nós vamos ver agora. E assim que terminarmos o texto, já lançarei a pergunta: ora, se Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador, é nossa doçura, é legítimo chamar alguém de doçura? Você, minha doçura? Vamos primeiro ao texto, Mateus capítulo 21, versículo 5. Mateus capítulo 21, versículo 5. O contexto aqui, vamos lembrar, é o Domingo de Ramos. Jesus entra na cidade de Jerusalém montado num jumento, filho de uma jumentinha. A palavra doçura é citação literal de Zacarias capítulo 9, versículo 9. Zacarias 9, versículo 9. O apóstolo e evangelista Mateus, descrevendo essa cena bonita, Jesus entra e é aclamado com ramos de oliveira, Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi, diz a multidão. Vamos ao texto. Versículos de 4 a 5. É melhor de 4 a 5. Portanto, Mateus 21, de 4 a 5. Assim, neste acontecimento, cumpria-se o oráculo do profeta: dizei à filha de Sião: eis que teu rei vem a ti, cheio de doçura, montado numa jumenta, num jumentinho, filho da que leva o jugo. Então, repare que a citação aqui é literal. Jesus, o Salvador, o Messias, vem cheio de doçura. Então, é próprio, é correto, é exato, é preciso atribuir esse título a nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, minha doçura. Se bem que aqui no Brasil, pelo menos eu creio, é muito raro a gente chamar Jesus de nossa doçura. Talvez porque as pessoas leiam um pouco a Escritura e não adquiram esse hábito, não tenham adquirido esse hábito, mas é correto. Jesus é o meu doce.
Ou se quisermos em tom de intimidade, meu docinho, ou meu doce, minha doçura. É correto, porque é a citação literal de Zacarias 9:9. Mas é correto chamar Nossa Senhora Vida doçura? É correto, eu repito, a expressão em sentido translato. Tudo aquilo todos os títulos que são aplicados a Deus em sentido estrito, portanto, Jesus é doçura em sentido estrito, é o único doce em sentido exato e preciso. Deus é nossa doçura, o Salvador é nossa doçura. Mas, à medida em que aqueles que são de Cristo são para nós modelos a serem imitados, e nesse sentido eu recordo 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Jesus foi a doçura de sua mãe. E enquanto Jesus foi a doçura de sua mãe, e a mãe foi, aspas, não se assustem com o que eu vou dizer, adocicada, o doce de Jesus é a sua santidade, é a sua graça. Logo, Maria Santíssima foi adocicada. Maria Santíssima, o doce de Maria Santíssima é o seu Filho Jesus. Quem a santificou foi o seu Filho Jesus. Ela foi santificada na doce graça que é Jesus. Na doce santidade que é a santidade do seu Filho Jesus. Nesse sentido, na própria Escritura, tem muitas. Eu vou citar somente 5. Só 5. Senão a gente fica muito tempo mastigando. Basta que a gente cite textos da Escritura, alguns, para a realidade, a tese ficar bem matizada, bem solidificada, bem fundamentada. Um ser humano pode chamar o outro de doçura. O esposo, no Senhor, pode chamar, quando ama no Senhor a sua esposa, de minha doçura. Aliás, este já vai ser o primeiro texto. Qual é o livro da Bíblia, o único livro da Bíblia que não fala de Deus? Cântico dos Cânticos. É um poema de um judeu apaixonado por uma judia. Um se declara ao outro e vice-versa. Claro que depois a teologia identificou de forma derivada, de forma translata, esse amado como Deus e a amada como Israel, a nação desposada por Deus. E no Novo Testamento, os padres da igreja, os apóstolos e os padres da igreja viram em muitos textos da Escritura alusões à relação entre o amado que é Cristo e a amada que é a igreja. Lembram da parábola das 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 imprudentes? Jesus é o noivo que está para chegar. E o final do Apocalipse, capítulos 21 e 22, via Jerusalém do céu celeste descer desposada como uma esposa, né? Uma esposa toda ornada para ser desposada pelo esposo. Então, espiritualmente, simbolicamente, no livro do Cântico dos Cânticos, se fala da relação entre Israel e Deus, Israel e Javé, esposa e esposo, e no Novo Testamento os cristãos viram no Cântico dos Cânticos uma alusão à esposa, à igreja, o esposo Jesus Cristo, aquele que desposou a igreja com a aliança que ele celebrou, a nova e eterna aliança, com o seu sangue derramado na cruz. Vamos ao livro do Cântico dos Cânticos, capítulo 5, versículo 16. Na verdade, já a partir do versículo 9, a amada começa a descrever apaixonadamente as características do corpo do seu amado. Ela fala de várias partes do corpo. Fala da cabeça no versículo 11, fala dos olhos no versículo 12, fala das faces no versículo 13, fala das mãos no versículo 14, fala das pernas no versículo 15. Ela está encantadíssima, ela está, como se diz na minha terra, arriada, os 4 pneus e mais o estepe, de amor pelo seu amado. Então ela elogia tudo do corpo dele. Tudo do corpo dele é objeto da admiração dela. E aí chega a boca, no versículo 16. Sua boca é cheia de doçura, tudo nele é encanto, assim é o meu amado, tal é o meu amado,
ó filhas de Jerusalém. Então, é correto você atribuir a uma pessoa essa qualidade de doçura. O que é doçura? É doce mesmo. Doce que tem um sabor gostoso. Claro que não estou falando aqui daqueles que não podem comer doce, porque são diabéticos, mas deixando de lado essas exceções, o doce é algo que adocica a boca e traz um certo prazer. Então é correto você chamar uma pessoa de doçura, nenhum problema. Vamos agora a Eclesiástico, capítulo 3, versículo 19. Aqui é uma outra conotação. Quando uma pessoa faz algo com carinho, quando uma pessoa faz algo com amor, você pode dizer que ela está fazendo com doçura. Isto é, ela capricha naquilo que ela está fazendo. Ela empenha tanto zelo, tanto cuidado, tanta atenção, tanta competência naquilo que ela faz, que se pode dizer ela está fazendo isso com doçura. Eclesiástico, capítulo 3, versículo 19. Meu filho, faze o que fazes com doçura, e mais do que a estima dos homens, ganharás o afeto deles. Então nós já temos aqui a paixão que nós temos por Nossa Senhora, que nos faz dizer, com o livro do Cântico dos Cânticos, que a boca de Nossa Senhora tem doçura. Ora, qual é a doçura que sai dos lábios de Nossa Senhora? Fazer o que meu filho disser. Filho, eles não têm mais vinho. Todo o Magnificat, dentre outras. Filho, que nos fizeste, eis que teu pai e eu te procurávamos aflitos. Que doçura maior do que essa? E olha que tudo isso eu já expliquei, não é o momento. Há textos e textos onde, nas nossas próprias aulas, em que nós já tratamos dessas doçuras, desses favos de mel que saem dos lábios de Nossa Senhora. Então, aqui, no versículo 19, é fazer com doçura tudo o que Nossa Senhora faz nas Escrituras e agora no céu, é a doçura da sua intercessão. Então, já está provado que na Bíblia, só com esses dois textos, que o que ela diz, lábios de mel, boca com doçura, e aquilo que ela faz, faze com doçura, e mais que a estima dos homens, ganharás o afeto deles. Aliás, desculpe aqui, eu vou dar só uma alfinetadazinha naqueles que olham para Nossa Senhora, veem Nossa Senhora fazendo tudo com afeto por todos os seus filhos, intercedendo, dando-nos o seu exemplo, unida à humanidade junto ao seu Filho Jesus na glória, e mais que a estima dos homens, ganharás o afeto deles. Você que se diz evangélico, se você não tem nenhum afeto pela doce Maria, você se converta à Escritura, rapaz. Olhe lá. Fazes com doçura, e mais que a estima dos homens, ganharás o afeto deles. Se você não quer ter afeto por aquela que faz tudo para você com doçura, o problema é seu, não é da Escritura. Capítulo 10, ainda em Eclesiástico, capítulo 10, versículo 31. Pode-se dizer que a alma de Nossa Senhora se encontra na doçura do seu Filho Jesus? Alma doce. Alma doce. Está aí outra expressão que não é muito conhecida, mas é bíblica. A Eclesiástico 10, 31, leiamos. Meu filho, conserva tua alma na doçura e dá-lhe a honra que merece. Maria Santíssima conservou a alma dela na doçura. Querem ver? A minha alma engrandece o Senhor. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Ele olhou para a humildade de sua serva, doravante as gerações todas hão de chamar-me de bem-aventurada, de bendita, o poderoso fez em mim maravilhas, etc, etc, etc. Alma doce. Mas tem mais. Colossenses capítulo 3, versículo 12. É preciso agora explicar, matizar bem. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Esse título doçura não é um privilégio de Nossa Senhora. Aqueles que vivem na graça de Cristo, aqueles que estão na amizade com Cristo, podem ser chamados doçuras de Cristo.
Está em estado de graça? É doçura de Cristo. É o docezinho que agrada a Cristo. Querem ver? Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Portanto, como eleitos de Deus, santos e queridos, revestivos de entranhada misericórdia, de bondade, humildade, doçura, paciência. A doçura é aquela atitude de delicadeza fina, aquela, digamos assim, forma caridosa, meiga, evangélica de se tratar a pessoa. Quando você trata alguém com grande dignidade, com profundo respeito, nutrindo por ela, seja com seus olhos, suas atitudes, a sua ação, verdadeiramente esse carinho, essa atenção, este zelo de quem está diante de um ser humano que é a imagem e semelhança de Deus. Isto é, tratou-o, está tratando, vai tratá-lo com respeito, com caridade, com mansidão, com educação, com polidez, com diplomacia, com espontaneidade, mas principalmente com caridade. Aqui está a doçura. Portanto, uma palavra que não se aplica apenas a Nossa Senhora, mas a qualquer pessoa que pertence a Jesus Cristo. Pulemos agora para Tiago, capítulo 3, versículo 13. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre com um bom proceder as suas obras, repassadas de doçura e de sabedoria. Ora, se existe uma pessoa educadíssima, finíssima, cortesíssima, e com todos os superlativos que nós encontrarmos, de méritos, de elogios, para se aplicar a uma pessoa no Novo Testamento, esta é Nossa Senhora. Pronto. Teria mais uns 200 por aí, viu? Mas na Bíblia eu não vou citar 200 textos para falar de doçura, eu vou ficar apenas com estes. Portanto, é profundamente bíblico, vida, doçura. Avancemos. Vida, doçura, esperança nossa. Salve. Esperança. Nós já vimos no encontro anterior que, propriamente falando, só nosso Senhor Jesus Cristo é nossa esperança. Propriamente. E com Ele o Pai. O Pai é a esperança nossa. O Espírito Santo também é a esperança nossa. A Trindade é a nossa esperança. Só Deus, estritamente falando, é nossa esperança. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Leiamos. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, nossa esperança, etc. Nossa esperança, no sentido estrito. O objeto da nossa esperança, que é uma virtude teologal, é só Deus. Por essa virtude nós aguardamos, isto é, esperamos, que Deus venha, Maranatá, e que sejam cumpridas as suas promessas. Então, nesse sentido, nenhuma criatura é esperança nossa. Só Deus. No sentido translado, o próprio apóstolo Paulo, vejam, quem escreveu a 1 Timóteo? São Paulo. E quem escreveu a 1 aos Tessalonicenses? São Paulo também. Em outro sentido, ele chama os cristãos de Tessalônica de esperança nossa. Vamos a 1 aos Tessalonicenses 2,19. Pois quem, senão vós, será a nossa esperança, a nossa alegria e a nossa coroa de glória ante nosso Senhor Jesus no dia de sua vinda? Sim, sois vós a nossa glória e a nossa alegria. Vejam que aqui nós temos um exemplo clássico, de que aquilo que se aplica a Deus num sentido, é aplicado às criaturas em outro sentido. Se você não sabe essa diferençazinha básica, você cai num dogmatismo bíblico, numa bibliolatria, você sai disparando contra tudo e contra todos, como, não, isso daqui só se aplica a Deus.
Cuidado com o sentido. Idolatria é uma palavra proibida pela Bíblia? Claro que sim, no sentido estrito. No sentido translato, qualquer brasileiro que lê e canta o hino nacional, ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Se ele disser, eu não canto o hino nacional de jeito nenhum, porque eu não idolatro ninguém, porque a Bíblia proíbe. Infeliz. Ô triste. Primeiro, o gênero literário dos versículos da Bíblia que proíbem é um. O gênero literário do hino nacional, que é uma poesia, é outro. Eu só adoro a Deus. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele te prostrarás. Disse Jesus ao demônio, é verdade. Mas em casa a esposa faz um almoço delicioso e em tom coloquial o marido diz, mas eu adoro esse feijão gratinado que você faz. Eu nunca vou dizer isso porque eu só adoro a Deus. Infeliz, ô triste. O texto no contexto, a intenção de quem está falando, o ambiente, a coloquiedade, digamos assim, a intimidade de duas pessoas que se permitem usar esse tom tão íntimo, tão livre, tão poético até. Dizer que adora macarrão não significa dizer que está adorando macarrão no sentido de adorar a Deus. Então, espero que tenha ficado claro isto. Pode-se perfeitamente chamar qualquer criatura de esperança nossa, no sentido de 1 Tessalonicenses 2,19. Logo, Nossa Senhora é esperança nossa. Com a comunidade toda de Tessalônica, a quem São Paulo escreveu, e por conseguinte, de forma translata para todas as comunidades cristãs, elas são a esperança do apostolado, do bispo, do apostolado do pároco, do apostolado da igreja, do apostolado do papa, etc, etc, etc. Vida esperança nossa, salve. Salve é uma interjeição de saudação, nem precisa fundamentar biblicamente. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. Bradar é gritar alto. E gritar alto, clamando, pedindo, para que sua voz seja acolhida e seu pedido seja atendido, nos faz lembrar o que? Aquilo que São Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5:25. Rogai por nós. Esse é um brado. Claro que a palavra bradar em língua portuguesa evoca um grito de uma especial intensidade. Bradando não é simplesmente falando, é falando com uma entonação muito acentuada. De qualquer maneira, ao dizer a Nossa Senhora, rogai por nós, escuta-nos, defende-nos, acolhe-nos, protege-nos, salva-nos, etc, etc. Isso é um brado que, como já vimos, fundamentação bíblica de rogai por nós. Primeira aos Tessalonicenses 5:25. Mas há um texto que me agrada muito também no finalzinho da carta aos Hebreus, por favor. Carta aos Hebreus 13:18. O autor da carta aos Hebreus diz, no capítulo 13, versículo 18, orai por nós. Aqui está o brado. Orai por nós, orai por nós. Eis o brado. Degredados, filhos de Eva. Degredo é exílio. Degredado é exilado. Degredar é exilar. Mas exílio, é correto dizer que aqui na terra nós estamos exilados? Sim, nós somos aqui peregrinos. A nossa morada é o céu. Nós estamos aqui de passagem. Não é nossa morada definitiva. Vamos, por favor, à carta que São Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, versículo 19. Efésios, capítulo 2, versículo 19. Degredados.
Não aparece essa palavra, mas ela está implícita numa palavrinha aqui, que é peregrino, peregrino. Efésios 2,19. Consequentemente, já não sois hóspedes, nem peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, etc, etc, etc. Então, estamos a caminho. A nossa cidade é o céu. Com a fé e com o batismo, já não pertencemos a este mundo. São Paulo vai dizer na carta aos Colossenses, capítulo 3, de 1 a 2, vós morrestes e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Minha vida já não pertence a esse mundo. A minha vida já foi assumida por Jesus. Está escondida com Ele na glória. Eu estou aqui exilado. Isto é, minha morada é o céu, mas eu estou aqui por força de uma disposição divina, de um Deus amantíssimo que me criou e que determinou que eu atravessasse, peregrinando, esta aventura aqui na terra. Eu estou exilado, assim como o povo hebreu ficou no exílio de Babilônia, uma casa que não era dele, e 70 anos depois voltou para casa. Assim estou eu, exilado aqui, peregrinando para a minha casa, que é o céu. Esta não é a minha casa. Eu não sou cidadão desta vida. Eu não moro aqui, eu sou inquilino. A Bíblia não fala de inquilino, mas vamos chamar. Essa morada terrena, eu sou inquilino disso daqui, que isso aqui eu vou deixar. Ainda que eu tenha registrado em cartório, ainda que seja meu e assim por dentro, mas eu sou, à luz da fé, um peregrino, eu sou um exilado. Degredados filhos de Eva. Não há essa expressão literalmente na Bíblia, mas ela é... Temos uma expressão no Salmo 8, versículo 5, não filhos de Eva, mas filhos de Adão, que é a mesma coisa. Adão foi esposo de Eva, Eva foi esposa de Adão. Salmo 8, versículo 5. É correto que nós nos chamemos de filhos de Adão. Salmo 8, versículo 5. Que é o homem? Digo-me então, para pensardes nele, que são os filhos de Adão, para que vos ocupeis com eles. Sim, então, na poesia da Salve Rainha, filhos de Eva, o correspondente na Bíblia é filhos de Adão. E nisso não há absolutamente nenhuma diferença teológica. É irrelevante que nós nos chamemos filhos de Adão ou filhos de Eva. Degredados, filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo, chorando, neste vale de lágrimas. Primeiro suspiramos. Quem pode dizer, para ganhar uma passagem para a Terra Santa a pé, qual é o salmo que diz: assim como a corça suspira pelas águas, a minha alma suspira ou tem sede de vós, Senhor? Vamos ao Salmo 41, versículo 2. Como a corça anseia pelas águas vivas, assim minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Bem, em sentido estrito, nós só podemos suspirar por Deus. Vem, Senhor, protege-me, Senhor, ampara-me, Senhor, estou perdendo o sono, estou precisando de saúde, de paz, meu Senhor, suspirar. O suspiro não é o respiro. O suspiro, digamos assim, que é aquela respiração comovida. É aquela respiração acompanhada de uma forte emoção, que às vezes vem com o engasgar a respiração, às vezes vem com o derramar as lágrimas, etc. Fulano está suspirando. É uma situação existencial em que você respira, claro, se você não respirar você morre mesmo, mas você respira suspirando, respira
porque está profundamente comovido, porque está chorando, porque está angustiado, porque está sedento de Deus, etc, etc. No sentido estrito, você só pode suspirar por Deus. Em sentido translato, você suspira cada vez que angustiado pede a alguém: reze também por mim. Olha, estou passando por uma situação, por favor, reze por mim. Ou então, fulano, tenha a caridade de rezar por cicrana que está numa situação tão triste. Ou reze. Isso é um suspirar que pede a ajuda do outro. Suspiramos diante de Nossa Senhora assim: ó bondosa Mãe, ó piedosíssima Mãe, eu debulhando agora esse texto, ou rezando determinada devoção, eu quero que Tu acolhas com o suspiro da minha alma, com a confiança do meu coração, com o anelo do meu ser, que Tu acolhas a minha prece e percebas a minha aflição, a minha necessidade, a minha angústia, a minha carência, etc, etc. Então, veja, é o suspiro, eles não têm mais vinho. Adivinha quem foi que fez esse pedido suspirando? Foi um suspiro de Nossa Senhora? Claro. Vocês imaginem uma festa. Eu já disse isso muitas vezes, que as festas de casamento entre os judeus no tempo de Jesus não era coisa de 24 horas, não. No mínimo 3 dias de festa. E bota a festa nisso. E não podia faltar comida, música e bebida, particularmente o vinho. Eles não têm mais vinho. Olha o mico, desculpe a expressão, olha a vergonha que os anfitriões, os donos da casa, os noivos, sei lá, ou a família da noiva, que era a tradição onde era oferecida a festa do casamento, se faltasse a bebida mais importante. Nossa Senhora provavelmente, muito provavelmente, se dirigiu a Nosso Senhor não achando a coisa mais normal do mundo. Foi às pressas. Filho, eles não têm mais vinho. O suspiro da mãe. A mesma coisa. Dirija-se a Nossa Senhora com esse suspiro. Se ela é esperança sua, e nós já vimos primeiro aos Tessalonicenses 2,19. Se ela é o seu socorro, se ela é o seu refúgio, portanto, também nas aflições, quando suspiramos, é legítimo dizer: a vós suspiramos, a vós suspiramos. Gemendo. É legítimo gemer diante de uma pessoa? Resposta: depende muito da situação existencial em que você se encontra. Se a aflição for grande, claro que o seu grande refúgio é Deus. Mas ao se dirigir às pessoas que podem ajudar você, você chega para elas na situação de gemente. Na situação gemendo. E quem já rezou o texto de Nossa Senhora chorando? Quem já rezou alguma devoção à Santíssima Virgem aflita, sabe perfeitamente deste verbo conjugado no gerúndio, gemendo. Eu fiz aquela oração gemendo. É próprio, muito próprio de quem na aflição se dirige à mãe. Por falar nisso, vamos ao Salmo 6, versículo 7. Se você já passou por essa situação e é devoto de Nossa Senhora, você sabe perfeitamente que você se dirigiu primeiro a Deus. Depois você se dirigiu à mãe para que por ela você chegasse mais perto de Deus. Para que você mais rápido chegasse a Deus. Portanto, você se dirigiu a Deus gemendo e se dirigiu à mãe gemendo. E a mãe apresentou suas preces a Deus, ao seu filho Jesus. Salmo 6, versículo 7, todos juntos. Eu me esgoto gemendo. Todas as noites, banho de pranto minha cama, com lágrimas inundo o meu leito. Ah! Você, quando passou dificuldade, tomara que não passe. Católico ou não católico. Quem é que pode desejar situação de agrura para quem quer que seja? Só um maluco. E se desejar, está cometendo pecado. Mas quando as aflições batem à nossa porta, quando as dificuldades tocam, olha, cheguei sem avisar e vai entrando. E tiram nosso sono, tiram nossa paciência. Quando a gente vê as coisas todas escuras, sem nenhuma solução, quando a gente vê as coisas perturbando o nosso coração, o diabo ciscando, provocando a gente, tirando o sono, a paciência, a tranquilidade da gente, a gente entende perfeitamente esse versículo. Gemer diante de Jesus, mas gemer também diante da mãe, gemendo. Tem mais.
Romanos capítulo 8, versículo 22. Vocês pensam que só quem geme é ser humano? Vocês pensam que cachorro não geme, não? Borboleta não geme, não? Vocês pensam que o mar não geme? Que as estrelas não gemem? Gemem. Dores de parto. Aí eu tenho que pedir autorização às mulheres que deram à luz, e preferencialmente as que deram à luz, não por cesárea, mas luz, parto normal, para o sentido dessa frase. O que é gemer dores de parto. Para a gente entender como é se dirigir a Nossa Senhora na aflição e ter a certeza de que ela nos consola. Romanos, capítulo 8, versículo 22. É um texto que me toca muito. Todos juntos. Pois sabemos que toda a criação geme e sofre como que dores de parto até o presente dia. Eu só assisti pelo YouTube, pela televisão, por documentários, um parto natural sendo filmado ao vivo. E tem muitos no YouTube, por exemplo. É aquilo. Ali está a confiança com que nós devemos nos dirigir à Santa Mãe de Deus quando estamos aflitos. Com aquelas lágrimas, com aquela dor insana. Mas é uma dor paradoxal, porque é uma dor que vem acompanhada da feliz expectativa de que a criança vai vir à luz e que ela vai chorar, e depois da asepsia, depois de tomar banho, depois de cortar o cordão umbilical, depois de colocar a solução com iodo, enfim, depois de tirar a placenta, se for o caso, etc., a criança vai ser colocada no regaço da mãe, que a partir dali é como que tudo tivesse passado, agora é só alegria, agora é o sorriso de felicidade. Ela está feliz com o choro da criança, a graça foi alcançada, tudo correu bem para ela e correu bem para o filho. Pois bem, mas o que interessa aqui, geme dores de parto. Toda a criação. Não são só os católicos que, ao se dirigirem à Santa Mãe de Deus, se dirigem gemendo. Toda a criação. Ou seja, é aquele fremido de expectativa, aguardando a libertação, porque Cristo veio trazer a libertação para todas as criaturas, não somente para os homens. Como que dores de parto. E continua São Paulo no versículo 23 de Romanos 8, não só ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, aguardando a adoção e a redenção do nosso corpo, porque pela esperança é que fomos salvos, etc, etc, etc. Estamos aguardando a adoção e a redenção do nosso corpo, que já aconteceram com a morte e ressurreição de Cristo e a nossa profissão de fé e o batismo. Mas esperamos a graça de participarmos definitivamente ressuscitados em corpo e alma dessa felicidade sem fim, quando virmos a Deus como Ele é. Em conclusão, gemendo e chorando também tem ressonâncias profundamente bíblicas. Os filhos, quando estão angustiados, se dirigem à mãe com maternal, com filial confiança, certos de que sua intercessão maternal não cairá por terra, gemendo e chorando. Vale de lágrimas. Eu penso que há tremendos e grandes e numerosos textos da Escritura que descrevem que a nossa vida é um vale de lágrimas. O livro de Jó, depois que ele perde os filhos, os seus bens, os seus animais, os seus escravos, a sua saúde, e os seus 3 amigos com sua esposa tentam dissuadi-lo da confiança em Deus, que ele blasfeme. A esposa dele diz, blasfeme a Deus e morra. Ela mesma recomenda que Jó faça isso. Ele faz uma longa reflexão sobre a vida presente e chega até a exagerar, chega até a amaldiçoar o dia em que ele nasceu. Ele faz uma descrição muito trágica da vida. Aliás, o livro do Eclesiastes, não do Eclesiástico, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, que adianta o homem
que proveito tenha o homem trabalhar, etc., e depois morrer e deixar tudo para aqueles que não fizeram nenhum esforço. Qual é a alegria da vida? Só nos resta comer e se divertir, porque logo vamos morrer, etc. É uma reflexão muito triste. Claro, ela é correta, ela é exata. A vida é marcada por muito sofrimento, tem muitas desventuras, tem muita angústia, tem muita aflição. A maior parte do tempo, diz o Salmo 89, que passamos aqui na Terra, 70 anos, os mais fortes chegam aos 80. A maior parte do tempo, porém, é angústia e aflição. Vamos ao Salmo 87, somente para... Não vamos ler todo. É um salmo que mostra realmente o lamento de uma pessoa que está no fundo do poço, está literalmente na fossa. Vai aparecer a palavra fossa aqui, e nós sabemos a fossa de que é recipiente, versículo 7, profunda fossa. A fossa é o lugar das fezes. É um lugar mal cheiroso, asqueroso, é um lugar extremamente contaminado. Falar de fezes, só em ouvir a gente já sente um certo mal-estar. Vejam, esse vale de lágrimas, o que é? Frase bem acertada na Salve Rainha. Senhor meu Deus, de dia eu clamo a vós, de noite vos dirijo o meu lamento. Chegue até vós minha prece, inclinai vossos ouvidos à minha súplica. Minha alma está saturada de males, próxima da região dos mortos a minha vida. Já sou contado entre os que descem à tumba, tal qual um homem inválido e sem forças. Meu leito se encontra entre os cadáveres, como dos mortos que jazem no sepulcro, dos quais vós já não vos lembrais. Vós me lançastes em profunda fossa, nas trevas de um abismo, sobre mim pesa a vossa indignação, etc, etc, etc. Aliás, nem convém citar o texto por escrito na edição final do vídeo, somente para mostrar que, sim, sem dúvida alguma, temos momentos de indizível alegria, de rara felicidade, e por isso vale a pena viver. Atenção, a vida não é somente tristeza, desgraça, aflição, mas é também isso. Portanto, não é exagero você colocar na Salve Rainha neste vale de lágrimas. Também seria um pouco idílico e fora da realidade, não é? Gemendo e chorando nesse mar de rosas. Não fica bem mar de rosas. A vida é bela, é claro, e maravilhosa, por causa de Cristo. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. A vida vale a pena ser vivida para o cristão, não pelos momentos de não, eu estou com um bom salário, o meu apartamento, a minha casa estão bem montados, eu não tenho um problema financeiro nenhum. Vale a pena viver. Isso é bobagem para o cristão. Aliás, isso é até pecado. O cristão dizer que a vida vale a pena ser vivida por outro motivo senão Cristo. Filipenses 1:21. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E Cristo, por causa de quem nós vivemos aqui na terra, disse: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome o quê? Seu ramalhete de flores? Não. Sua sombra e água fresca? Não. Tome sua cruz e siga-me. Então, a Salve Rainha, neste sentido, foi muito feliz ao dizer: a vós suspiramos, gemendo, chorando, nesse vale de lágrimas. E para concluir, faltam 12 ou 13 minutos, vamos agora a um título muito sugestivo: advogada. Eia, pois... Eia significa avante, significa uma interjeição que motiva uma pessoa. A advogada nossa. Quem é o nosso advogado em sentido estrito, junto a Deus? Na verdade, a exatidão é: nosso advogado é Deus. Só Deus é nosso advogado. É claro que, num sentido estritamente estrito, estritamente falando, com redundância e tudo, o Pai não pode ser advogado nosso. Porque quem é o advogado? É o que faz as nossas vezes junto a alguém, não é? O Pai não faz advocacia junto a ninguém.
mas o Filho faz junto ao Pai. E o Espírito Santo faz junto ao Pai e ao Filho. Vamos ver 2 versículos de nosso Senhor Jesus Cristo, um em João 14 e outro em João 15, para mostrar Jesus é nosso advogado, o Espírito Santo é nosso advogado. Isso em sentido estrito. Depois, falaremos de Nossa Senhora como advogada no sentido translato. Sentido estrito. João capítulo 14, versículo 26. A palavra advogado em grego, língua na qual foi escrito o Evangelho segundo João, a palavra advogado em grego é paráclito. Paráclito. Então, Jesus vai falar agora, paráclito, advogado. Ou se quisermos, defensor. Ou se quisermos, intercessor. Todos juntos? João 14, 26. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Então, o Espírito Santo de Deus é chamado de Paráclito, advogado que o Pai enviará em nome do Filho para nós. Então nós temos agora, nesse exato momento, isso se aplica a todos os batizados, todos os crismados. Nosso advogado. Próximo texto, João 15, 26. São 2 os versículos em que Jesus fala do Paráclito, do advogado. João 14, 26, já lemos. João 15, 26. Quando vier o Paráclito, que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Novamente, o Espírito Santo é chamado de Paráclito, de advogado. Estritamente falando, só o Espírito Santo e só Jesus são paráclitos, são advogados junto ao Pai. Vamos agora, Jesus. Hebreus, capítulo 7, versículo 25. É por isso que lhe é possível levar a termo a salvação daqueles que por ele vão a Deus, porque vive sempre para interceder em seu favor. O texto fala de Jesus, o contexto não deixa dúvida. Reparem, vive para interceder em seu favor. Quem intercede em nosso favor é nosso advogado. Então foram 3 versículos para mostrar que a expressão advogado só se aplica, em sentido estrito, ao Filho e ao Espírito Santo. O Filho é nosso advogado junto ao Pai. Intercede por nós, Hebreus 7, 25. O Espírito intercede em nós, com gemidos inefáveis. Lembram de Romanos capítulo 8, de 26 a 27? Nós não sabemos pedir nem orar como convém, mas o Espírito vem em socorro de nossa fraqueza e ele opera em nós com gemidos inefáveis. Lembram disso? Então, o Espírito é nosso advogado em nós. Cristo é nosso advogado junto ao Pai. Nossa Senhora é nossa advogada neste sentido. Filho, eles não têm mais vinho. Ela integra aquele coro dos santos, aquela fumaça dos turíbulos de ouro, dos capítulos. Vamos ver a memória de vocês. Quais são os capítulos do Apocalipse que falam do turíbulo de ouro que sobe com a fumaça que são as orações dos santos? Apocalipse 5 e Apocalipse 8. Vamos então agora aos nossos advogados junto ao céu, junto lá no céu, junto a Jesus. Apocalipse 5, 8, por favor. Quando recebeu o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro,
tendo cada um uma cítara e taças de ouro, cheias de perfume, que são as orações dos santos. Aqui estão todos os santos do céu, são nossos advogados junto a Jesus. Apocalipse 8, versículos de 3 a 4. Adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar com um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes para que os oferecesse com as orações de todos os santos no altar de ouro que está diante do trono. E tem mais. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos diante de Deus. Então, os advogados que estão constantemente no céu intercedendo junto a Jesus, o advogado por antonomasia, por excelência, junto ao Pai. Ninguém advoga por nós junto ao Pai, senão o advogado no sentido estrito que é Jesus. No sentido translato, nele, com ele e por ele. Todos esses advogados intercedem junto a Jesus. Aqui na terra, o Espírito Santo em cada um de nós, batizado e crismado, intercede por nós. Mas este advogado, o Espírito Santo, é advogado no sentido estrito, junto a nós. O advogado no sentido estrito, junto ao Pai, é Jesus, sentado à direita do Pai, onde vive a interceder por nós, Hebreus 7, 25. E os advogados no sentido translato, Nossa Senhora em destaque, são todos os santos do céu. Bem, terminamos a advogada nossa. No próximo encontro, vamos ver esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Vamos ver em que sentido Nossa Senhora é clemente, e é correto chamá-la de clemente, piedosa, doce, sempre Virgem Maria. Lembram? Vida, doçura, doce, sempre Virgem Maria, sempre virgem, virgem antes, durante e depois do parto. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Certamente, no próximo encontro, vamos terminar Salve Rainha. E aí vamos começar a ladainha de Nossa Senhora, com os seus muitos títulos, todos eles, fiquem tranquilos, com sólida fundamentação bíblica. Uma santa semana, até o próximo encontro, se Deus quiser. E peço a você, aqui é propaganda mesmo. Faça a divulgação do nosso Força de Deus no YouTube. Você que gosta das nossas aulas, peça às pessoas para entrarem nesse link, Força de Deus por Dom José Francisco, no YouTube, e divulgue, peça para todo mundo, você que gosta dessa catequese, você que já assistiu e gostou, enfim, divulgue e chegue lá e se inscreva. É muito importante. Basta você clicar naquele quadrinho vermelho que aparece logo quando você entra no quadrinho, inscrever-se. Clique ali e pronto, você já está inscrito. Isso é importante para nós. Deus lhe conceda uma santa semana. Até o próximo sábado, até o próximo encontro, se Deus quiser. Boa noite.